Se você está pensando em montar um PC gamer barato em 2020 e tem um orçamento perto dos R$ 2.500, meu amigo, esse é o vídeo para você. Nós vamos tentar de uma forma mais de boa te explicar por que escolher algumas peças, o que você consegue de resultado com elas, quais os possíveis upgrades e claro, como tentar tirar o máximo de desempenho com seu suado dinheirinho. Todas as peças estarão listadas com os links na descrição em conjunto com todos os periféricos e acessórios usados por aqui. Comprando por lá você ainda ajuda também o canal a continuar trazendo mais e mais vídeo para vocês e bora fazer uma build monstrona, só que barata. O primeiro componente que nós geralmente escolhemos quando vamos montar um PC é o processador, justamente porque a placa-mãe depende dele e porque o preço desses dois componentes moldam a escolha das outras peças. Tudo precisa estar balanceado para não termos gargalos e desperdício de dinheiro. Para o vídeo de hoje então, o objetivo é tirar o máximo do mais baratinho da Intel e do mercado, o i3 9100F, que depois do sucesso da terceira geração da AMD, caiu de preço e hoje é facilmente encontrado abaixo dos R$ 450. Outro fator para o custo reduzido é o fato dele não possuir placa de vídeo integrada, algo que você pode identificar pela nomenclatura F no final do nome. Por conta disso, o PC sempre vai precisar de uma placa de vídeo dedicada para funcionar. E tudo bem, já que isso é algo desejável para os games nessa faixa de preço, e os modelos que concorrem com ele em desempenho e preço também não possuem a placa integrada. E eu até já sei o que você está pensando, um quad-core ainda vale a pena em 2020? Olha, eu confesso que eu também tinha bastante preconceito com esse número reduzido de núcleos, só que a vantagem aqui é o turbo de 4.2 GHz e que se mantém estável ali nos 4 GHz durante a jogatina, deixando o 9100F muito perto do recém-lançado Ryzen 5 1600AF, que possui 6 núcleos, porém está R$100 mais caro e não alcança a mesma frequência máxima do processador da Intel. Em outras atividades, o processador com 6 núcleos leva mais vantagem, principalmente no multitarefa e nos softwares de trabalho que geralmente dependem mais da CPU, como o próprio Premiere Pro para edição de vídeo, além do Ryzen ser desbloqueado para overclock. Só que para fazer isso você precisaria investir um pouco mais em outras peças, algo que claro aumenta ainda mais o preço e passaria do nosso orçamento. O 1600AF então é uma opção legal para quem é entusiasta, que gosta de fuçar nas configurações ou que quer algo mais barato para produtividade, enquanto que o 9100F, na nossa opinião, fecha uma build com o melhor custo-benefício para jogos e para quem só quer algo que funciona direto da caixa. Sabendo então que para hoje vamos seguir com o Intel, nós precisamos de uma placa para esse processador. A primeira coisa a ser feita é identificar o socket, que nesse caso é o LGA 1151 versão 2, para processadores Coffee Lake de 9ª geração. A Intel não facilita nas nomenclaturas, mas você consegue descobrir essas informações fácil lendo as especificações da placa-mãe e do processador. Por aqui temos 7 modelos à nossa disposição, a mais básica e claro, a que queremos para hoje é a H310, já que mesmo com apenas 2 slots de RAM, um menor número de conexões SATA e USB, ela já serve para tudo que a gente precisa. O modelo em questão é o H310M da Gigabyte, que tem um preço bastante competitivo e que tem até 3 anos de garantia aqui no Brasil. Ótimo para quem sabe que vai ficar bastante tempo com o PC. Na hora de comprar, independente da marca que você escolher, é bom prestar atenção se a placa-mãe realmente suporta a 9ª geração da Intel, já que alguns têm nome parecido, mas foram lançados há um tempo e precisam de atualização para funcionar. Para quem precisa de mais slots de RAM, USB e quer abrir a funções como Optane, PCI Express adicional e afins, a linha B360 e B365 são opções legais. Para quem quer fazer overclock com a linha K da Intel, apenas os chipsets que começam em Z, como o Z370 ou Z390 viram a opção. Vale comentar que costuma ser uma boa estratégia investir um pouco mais numa placa-mãe hoje para atualizar um processador melhor daqui uns 2 ou 3 anos. Só que a 10ª geração da Intel vai trazer também um novo socket, o LGA 1200, que tudo indica não ser compatível com os chips atuais. Por isso, para mim, faz sentido economizar agora com uma build fechadinha. Para a placa de vídeo, busquei o máximo que a 9100F consegue acompanhar e parei na GTX 1650 Super. Essa versão da Gigabyte tem uma construção legal, 2 fãs até que silenciosas e que tem como benefício aquele codec atualizado para streaming, o NVENC. Ela estava num precinho legal, perto dos R$900, mas que pode baixar um pouquinho mais para ficar mais competitiva conforme avança no tempo do mercado. Fique de olho em promoções. Nessa build, a 1650 Super foi mesmo meio que o limite, mas existem outras opções bem parecidas. Se você só está olhando para performance, a GTX fica à frente da RX 580
1680, nem que seja assim por 3 quadros. Essa placa da Nvidia gasta menos energia e teoricamente necessita de uma fonte menor do que a RX 580, mas a Radeon performa melhor em alguns outros jogos e é mais barata, uns 50 ou 70 reais, o que pode mudar à medida que ela vai aos poucos sendo substituída pela RX 5500. E um upgrade para GTX 1660 traz 2 GB de VRAM a mais e incrementos de desempenho por uns 50 reais, o que também é bem legal. Se você quiser algo mais em conta, uma RX 570 em promoção pode reduzir mais um pouco o preço para você pegar um SSD maior, por exemplo. Depois das peças centrais escolhidas, as outras são mais maleáveis para o seu orçamento, apesar de ainda serem importantes. É bom prestar atenção. No caso da memória RAM, o ideal é pegar pelo menos 8 GB, que é o mínimo para os jogos hoje em dia. E a questão do HD fica a gosto do cliente. Para mim, a melhor opção é pegar direto 480 GB de SSD para não ter dor de cabeça esperando os programas abrirem. Mas se você quer economizar, dá para ir com um HD de 1 TB, que sai quase metade do preço, já que um HD de 500 GB está basicamente o mesmo valor. Só que, de novo, eu não recomendo tanto assim essa última opção. Velocidade é sempre melhor. Para fechar, você pega uma fonte de uma marca confiável que ultrapasse a recomendação da fabricante da placa de vídeo. Nesse caso, a Gigabyte indica pelo menos 350 watts. Daí você coloca uma margem acima e vê o que encontra. Eu gostei dessa Cooler Master de 500 watts, que é uma marca que usamos nas nossas outras máquinas e que eu confio bastante. Também temos aqui em mãos uma fonte da própria Gigabyte. Nos dois casos, por conta do preço, você não consegue modelos semi-modulares, então vai precisar de um pouco mais de espaço dentro do gabinete. Nossa recomendação é que você pegue um gabinete ATX barato. Os modelos da Knox, como esse aqui, vão super bem pelo preço. Mas tem uma pessoa aqui que ficou viciada em gabinete e decidimos usar o K501L, enviado pela Cooler Master, que tem um tamanho um pouco muito maior exagerado do que o necessário. O legal dele é que já está preparado para receber um monte de fã RGB e fica bem legal com elas. Além de, claro, ter um design mais da hora. Sabendo disso, com todas as peças em mão, tá na hora de saber se esse PC aqui serve para você. E claro, essa resposta depende de um fator simples: quais tipos de jogos que você quer jogar. Acho que esse, aliás, é um momento oportuno para falar que, apesar de ser legal ficar fuçando as melhores das melhores peças, tirando alguns casos muito específicos de uso, se você fechar uma build de R$ 2.500 com qualquer uma das opções que a gente estiver falando aqui, o desempenho vai ser quase o mesmo, com alguns jogos se saindo melhor em algumas combinações e outros em outras. Então dá pra sempre dormir de noite tranquilo, sem se preocupar com aquele troll de fórum que fala que consegue o dobro pela metade do preço. Ele só é chato. Curta o seu PC e bora testar diretamente com os jogos. Alguns jogos exigem mais de placa de vídeo do que de processador. O Control, que o Bruno tá bem viciado, por exemplo, fica numa média de CPU entre 30% e 40%, às vezes batendo em 50%, enquanto que a GPU já tá lá em cima, no 100% de uso na configuração alta. Isso é um bom indicativo que você está sendo limitado pela placa de vídeo, então não teria muito benefício em mudar para um processador mais forte, sem subir também para uma GTX 1660 Super ou melhor. Em jogos de estratégia e de alta simulação, o perfil até começa parecido. No Frostpunk, que eu ando jogando, passa dos 80% de uso na GPU no alto contra relativamente pouco da CPU. A diferença aqui é que à medida que a sua cidade vai crescendo, o jogo vai puxando mais e mais processador, chegando eventualmente a consumir quase tudo que está disponível. Nesse caso, o i3 ainda é suficiente, mas pode ser que no final do jogo ele comece a travar. Nos AAA com mundo aberto é onde vemos o limite do seu uso. Durante uma sessão de GTA V, tanto a CPU quanto a GPU passaram de 90% enquanto eu dirigia, que é a situação onde o computador puxa mais recursos do computador, já que ele tem que renderizar mais cenas e mais NPCs. Houveram alguns poucos engasgos nessas situações, mas mesmo assim, o PC conseguiu segurar mais de 60 quadros por segundo, ultrapassando a marca dos 100 frames em situações mais fáceis, como nas missões, caminhando e lugares assim mais fechados. Mas vale comentar que o GTA gosta muito do Dual Channel, chegando a uma diferença de até 20 quadros por segundo quando comparado com uma memória única de 8 GB. Então, o ideal é ter duas memórias de 4 GB, mesmo que isso acabe sendo um pouco mais caro que apenas uma de 8, se você quer tirar o máximo dos jogos. Só que é no jogo mais pesado, como o Shadow of Tomb Raider, que a 1650 Super tem que usar tudo que ela pode.
O próprio benchmark do jogo indica que entre 70% e 80% do tempo ele fica GPU bound, ou seja, está utilizando mais placa de vídeo do que processador, o que é um bom sinal. O problema é que de vez em quando texturas mais pesadas demoram para carregar, o que mostra que em algumas situações o jogo se beneficiaria de mais núcleos, talvez memórias mais rápidas e quantidades maiores. Para mim é tudo dentro de uma média aceitável, principalmente considerando que jogando de verdade você passa tanto tempo em lugares fechados e pequenos como cavernas que esses momentos acabam ficando raros e você nem percebe. É apenas nos testes sintéticos que você vê as texturas atrasadas e engasgos maiores. Outra questão é que para esses jogos mais novos a quantidade ideal de memória são 16 GB. O Shadow of Tomb Raider até roda com menos e a performance não muda tanto quando você vai para mais. Uma dica é economizar e comprar apenas um stick de 8, aturar um jogo mais travado por alguns meses e depois fazer o upgrade, em vez de ter que substituir as duas memórias menores no final, desperdiçando um pouquinho de dinheiro. E finalmente, nos jogos competitivos, a maioria que é mais leve, como o CSGO e o League of Legends, não oferecem tanta dificuldade e ficam numa média de quadros bem alta. Já o PUBG e principalmente o Fortnite sofrem um pouco mais nesse quad-core. O Battle Royale super colorido cai para menos de 60 quadros no alto de vez em quando, ainda mais se você estiver no modo tumulto e muitas pessoas estiverem no mesmo lugar. Eu não diria que não serve, mas geralmente para esse tipo de jogo o pessoal busca até passar de 100. Nesse caso, o processador mais barato segurou um pouco do desempenho. Conclusão, essa máquina com Intel Core i3 9100F junto da GTX 1650 Super e 8 GB de RAM roda todos os tipos de jogos, mas tem suas limitações. Então de novo, tudo depende do que você está procurando. Jogos single player de plataforma que precisam mais de placa de vídeo do que processador, rodam. Estratégia que pedem mais CPU? Até que sim. Jogos AAA com mundo aberto? Também, desde que você tenha memória suficiente para aguentar o jogo. No Battle Royale pesado, também conhecido como Fortnite, depende da sua expectativa. No geral sim, mas com as ressalvas que eu já comentei. Essa é uma build bem fechadinha, onde o upgrade mais interessante é o acréscimo de mais 8 GB de RAM. Para avançar um pouco mais como um todo, vale a pena dar uma olhada também no preço da Ryzen 1600AF em um kit que possibilite overclock. Para reduzir o custo da build, dá para fechar numa placa de vídeo mais barata, como a RX 580, se o preço estiver bem melhor. Ou ainda economizar mais na RX 570, se você topa diminuir as configurações para ainda se manter jogando tudo, mesmo que no mínimo. Espero que vocês tenham gostado do guia, nós tentamos abordar várias peças que existem no segmento e entrar mais a fundo em alguns conceitos, mas sempre fica alguma coisa de fora. Então me deixa o seu comentário com a sua opinião e claro, não esquece do like e de se inscrever porque tem vídeo novo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Gostaria também de agradecer o apoio das marcas como a Gigabyte, Cooler Master e Intel que colaboraram com peças para tornar esse guia possível. E claro, até o próximo vídeo.